Analisaremos agora o item 14 da prova de Biologia do Enem de 2009. Vamos ler primeiro o texto base, em seguida o enunciado e as alternativas. Essas três partes deverão estar conectadas. Um medicamento, após ser ingerido, atinge a corrente sanguínea e espalha-se pelo organismo. Mas, como suas moléculas não sabem onde é que está o problema, podem atuar em locais diferentes do local-alvo e desencadear efeitos além daqueles desejados. Não seria perfeito se as moléculas dos medicamentos soubessem exatamente onde está o problema e fossem apenas até aquele local exercer a sua função? A técnica conhecida como iontoforese, indolor e não invasiva, promete isso. Como mostram as figuras, essa nova técnica baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade sobre a pele do paciente, permitindo que fármacos permeiem membranas biológicas e alcancem a corrente sanguínea sem passar pelo estômago. Muitos pacientes relatam apenas um formigamento no local de aplicação. O objetivo da corrente elétrica é formar poros que permitam a passagem do fármaco de interesse. A corrente elétrica é distribuída por eletrodos positivo e negativo por meio de uma solução aplicada sobre a pele. Se a molécula do medicamento tiver carga elétrica positiva ou negativa, ao entrar em contato com o eletrodo de carga do mesmo sinal, ela será repelida e forçada a entrar na pele. Eletrorrepulsão A. Se for neutra, a molécula será forçada a entrar na pele justamente com o fluxo dissolvente fisiológico que se forma entre os eletrodos. Eletrosmose B. Vamos fazer um breve comentário aqui sobre esse texto. Primeiro, ele reclama ou ele cita o fato de que a maioria dos medicamentos atualmente eles não atuam num alvo fixo. Eles não sabem, ele diz aqui, e, e esse é um problema, porque eles se espalham por todo o corpo e podem provocar efeitos além daqueles desejados. É o que nós chamamos de efeito colateral. Você pode tomar o medicamento para resolver um problema vamos supor, no fígado, e esse medicamento pode provocar um efeito colateral, vamos supor, no estômago. Não sei, ele pergunta se não seria perfeito se existisse um medicamento que tivesse essa ação localizada como um alvo fixo, sem prejudicar outros órgãos. Aí ele cita imediatamente a solução para esse problema. Ele diz que há uma técnica conhecida como iontoforese, e diz mais que ela é indolor e não invasiva. Por exemplo, uma injeção é invasiva. Um medicamento não é. O medicamento normalmente é indolor, mas ele pode provocar lesões em outras partes, não como um efeito colateral, como consequência de um efeito colateral. Ele cita a figura, as figuras infelizmente não estavam de boa qualidade. Eu não vou mostrar, mas acredito que com a leitura desse texto será possível entendermos o que está acontecendo. Ele diz que a aplicação consiste em aplicar que essa técnica consiste em aplicar uma corrente elétrica de baixa intensidade sobre a pele do paciente. E permitindo que os fármacos, o que são fármacos? São medicamentos, que os medicamentos permeiem as membranas biológicas e alcancem a corrente sanguínea. O paciente sente apenas um formigamento. Quando alguns relatam que há um formigamento, quer dizer, não há dor, não há invasão, não há sangramento, não há nada absolutamente desejável. O objetivo da corrente elétrica é formar poros que permitam a passagem do fármaco, quer dizer, do remédio de interesse. E vai entrar vai atravessar as membranas, tanto os medicamentos de polaridade positiva, os de polaridade negativa e também os neutros. Vai formar polos negativos, poros positivos, poros negativos, e os neutros entrarão junto com o fluxo dissolvente fisiológico. Então, dito isso, vamos
ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: de acordo com as informações contidas no texto e na figura, que nós não vimos, o uso da ionoforese, vamos ver, letra A, provoca ferimento na pele do paciente ao serem introduzidos os eletrodos rompendo o epitélio? Não. Nós vimos há pouco na leitura do texto que a técnica é não invasiva. Eles são colocados na pele, mas não provocando, não são introduzidos na pele, eles são apenas localizados na superfície da pele. Vamos ver a letra B. Aumenta o risco de estresse dos pacientes causado pela aplicação da corrente elétrica? Não, nós vimos que o texto diz que a corrente elétrica provoca, segundo o relato de alguns, apenas um leve formigamento na pele. Não provoca estresse, não há motivo, não há invasão, não há sangramento. Os eletrodos ficam só na superfície da pele. Não há dor, apenas um leve formigamento. Então, não há risco de estresse do paciente. Letra C. Inibe o mecanismo de ação dos medicamentos no tecido-alvo. Pelo contrário, esse mecanismo ele leva o medicamento diretamente ou mais diretamente ao tecido-alvo, sem passar, por exemplo, pelo trato intestinal, o tubo digestório. Porque na hora que um medicamento passa pelo tubo digestório, ele já pode provocar efeitos colaterais nesse próprio tubo, ou pode ser inibido ou inativado, ou até mesmo causar mortalidade, por exemplo, na flora intestinal, ou pode provocar ulcerações estomacais. Então, ele já pode causar problemas, mas o objetivo não é. Esse uso não vai inibir o medicamento de ação inibe o mecanismo de ação dos medicamentos no tecido-alvo. Não, pelo contrário, ele quer atingir mais eficazmente esses tecidos-alvos e não inibi-lo. A técnica não é para inibir, é para ampliar o efeito. Letra D. Diminui o efeito colateral dos medicamentos. Sim, nós vimos que diminui, porque na medida que já não passa pelo tubo digestório, ele já deixa de provocar algum dano nesse tubo, o que é importante, se comparado com aqueles em que a ingestão se faz por via oral. Com certeza, quando passa por via oral, nós vimos que pode causar distúrbios eu comentei aqui, desde a diminuição da flora intestinal, a ulcerações estomacais ou mesmo do tubo digestório. Portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. E a letra E deve ser eficaz para medicamentos constituídos de moléculas polares e ineficaz se essas moléculas forem apolares. Não. Tanto as polares positivas ou negativas e as neutras, as apolares, têm a capacidade de atravessar as membranas e fazer o seu efeito a partir da corrente sanguínea. E aqui eu encerro esta videoaula.